Oi, gente, de Santa Cruz do Rio Pardo pro mundo. Eu sou a Ana Maitã e esse aqui é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal para vocês. Um vídeo de dicas para o vestibulinho da ETEC. É isso mesmo, gente. Como vocês sabem, o vestibulinho da ETEC vai ser domingo, né? Dia 18, né? E eu vim aqui para falar um pouquinho de como foi a minha experiência, tá? Para poder estar ajudando um pouco, né, vocês, porque eu mesmo, né, quando fui para fazer, eu não tinha muita base de como seria, porque fazia muitos anos, né, que eu fiz, né, pela primeira vez, então eu não me lembrava mais como era, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como foi, né, para mim, algumas coisas que eu percebi fazendo a prova, tá? Para vocês esclarecer um pouco a mente e estar um pouquinho mais preparados, né, mais prevenidos pro que vai vir por aí. Bom, tô aqui com o meu caderno de provas para estar falando um pouquinho para vocês, relembrando, né, também, e dando umas diquinhas para vocês. Bom, para começar, são 50 perguntas, né? Gente, pode fazer tranquilo, sossegado, sem pressa, tá? São 4 horas, dá pra você fazer tranquilamente. Não tenha pressa. É a primeira e maior dica que eu quero dar pra vocês. Não tenha pressa. Leia, prestando muita atenção em cada pergunta. Porque tem muita pergunta que se você não ler prestando atenção, você acha que é outra coisa, né? Inverte as coisas. Então tem que ler, né? Tem que ter muita atenção mesmo, tá? E uma coisa, gente, que eu não me recordava que era assim. As perguntas não são, que no caso é português, matemática, história, né? E tem um pouco de fatos assim, mais assim, atuais, né? Então, assim, não é separado, tá? Vamos supor assim, primeiro tudo pergunta de português, depois tudo de matemática. Não, não é assim. É tudo assim, é uma de português, mas vai variando, tá? Então, não tem como falar assim, que nem eu tinha pensado, vou responder no caso o que eu tenho mais afinidade primeiro as de português, depois não vai ter jeito não, gente. Porque se for ficar procurando lá também não dá certo. Você pode fazer o seguinte, só que não pode se perder. Vamos supor, você tá, né, fez a primeira, segunda, terceira, tá na quarta pergunta. Aí você, tipo assim, não entendeu mesmo, que lá você não sabe, né? Vamos pular para outra. Só que você não pode esquecer que tem, né, no caso essa que você deixou atrás. Sempre quando você finalizar, respondeu tudo, respondeu as 50 perguntas, volta lá no começo, vai dando revisa, né? Às vezes tem sempre alguma que a gente fica assim, será que é essa mesmo? Fica em dúvida. Pensa, vai lá, pensa de novo, tá? Pra ter a certeza que você, né, pelo menos que no seu julgamento, na sua cabeça, você tá tranquilo que é aquela questão que é certa, que é a correta, né? O que mais que eu posso falar pra vocês? Uma coisa que sempre é falado, né? Depois que você termina, né, de responder nesse caderno de questão, você vai responder, você vai passar pro gabarito, né? No caso aqui tem um modelinho de como é o gabarito, né? Só pra gente ter noção. Prestar muita atenção também, né? Seguir certinho, letra B, lá pintar certinho, né? Passar exatamente, né? O que você fez no caderno, você passar pro gabarito certinho. Pra não, vai que você acerta e não erra outro, aí não adianta, né? Porque o que vai valer é o gabarito. Porque depois, como vocês viram, o caderno de prova vem embora com a gente depois. Porque depois, quando você vai lá fazer a sua inscrição no site, né, da ETEC, pra estar fazendo a prova do vestibulinho, você coloca o seu e-mail. Então vai vir as informações tudo naquele e-mail que você passou,
né? Então, no dia que for, que daqui vem falando certinho os dias, que dia que vai estar lá, o resultado e tal. Aí, quando você for entrar pra ver lá certinho no dia, aí você já vai olhando aqui, né? Você vai aparecer o gabarito da prova, você vai, né, fazendo a sua correção aqui, que nem eu fiz, ó. Ó, aqui, ó, certo. No caso que deu uma errada, aqui, ó, errado, fui fazendo X. Aí depois no final, né, que eu fui fazendo a correção, eu fui contando. No meu caso, eu acertei 28. Foram 28 acertos, né? Até eu fiz o vídeo com vocês, né, falando que eu tinha como meta na cabeça, eu tenho pelo menos que acertar metade da prova, né? Que seria 25 acertos. E graças a Deus acertei um pouquinho mais, acertei 28. E já passei de primeira, graças a Deus, né? Então, mas se dedica muito, gente. Se dedica mesmo, né? Uma coisa que eu fiz, que eu percebi que me ajudou muito, no caso da interpretação, como eu falei pra vocês, na hora de ler, né, tal. Prestar atenção, eu li bastante. Isso eu fiz antes, né, Assim que eu fiz a minha inscrição, eu já comecei a ler. A ler. Porque você vai pegando uma facilidade ali, sabe? Pra entender aquilo que você tá lendo. Leitura é muito, muito importante. Pra todo tipo de questão, né, no caso. Que sempre tem alguma assim meio que pegadinha, né? Então, por isso que você tem que ficar muito atento. Tem que estar bem afiado aí na leitura. Então é isso, gente, que eu tinha que falar pra vocês. Sempre, no caso, depois que fizer a prova, como eu falei, fica bem atento lá no seu e-mail, né? Todas as mensagens que aparecer, tá? Vai vendo lá certinho. No caso, se passar, né, passando, você também fica bem atento na hora de mandar os documentos, que pra mim foi o ó, assim, porque tem que estar tudo certinho lá, né, por exemplo, na hora de tirar foto dos documentos, da foto da gente, então tem que estar enquadradinho, tudo certinho. Então, muita atenção mesmo, lê bem antes de fazer tudo que você for fazer, né, presta muita atenção, que tudo vai dar certo, gente. Olha, então é isso, né. Se você tiver alguma dúvida, né, quiser perguntar alguma coisa, que eu lembrei, né, assim, dos mais importantes, que foi pra mim, no meu caso, eu passei aqui pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pode comentar aí que eu vou estar respondendo vocês, tá? Se eu não lembrar, eu vou puxar lá qualquer coisa, a gente responde tudo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado um pouquinho vocês, tá? Clareando um pouquinho a mente. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito e clica no sininho das notificações para ficar atento a todos os vídeos que virão por aí. Um beijo e fui!